Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira lançamos um episódio novo para você. Aqui a gente gosta de conversar mesmo. Falamos de maternidade, criação dos filhos, pedagogia, estilo de vida, práticas para uma vida mais saudável e equilibrada e mais um monte de coisa. Tem sempre aí um tema bacana e convidados interessantes. Então se acomode, porque o Em Casa está apenas começando. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vinda. Quero agradecer primeiro aqui a todas as pessoas que contribuem no Catarse para que esse podcast se torne viável financeiramente. Se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar no catarse.me/agenteconversa. A partir de apenas R$10 por mês, você já pode me ajudar a pagar os profissionais envolvidos aqui nesse podcast. Tem o editor, a pessoa que grava, a responsável pelos cards de divulgação dos episódios e também a pessoa que faz a produção dos programas, que me ajuda a pesquisar sobre o assunto, juntando bastante informação para eu ler antes de gravar. Ou seja, tem muita gente envolvida para conseguir colocar esse programa de pé. Por isso, peço para você que gosta aqui do conteúdo, que acha que esse programa te ajuda de alguma forma, para apoiar essa campanha. Muito obrigada a quem já nos acompanha por aqui, quem já ajuda nessa campanha também. E dependendo do valor que você contribui, você recebe recompensas diferentes. A partir de R$30 por mês, por exemplo, você já ganha descontos em serviços dos nossos parceiros. Para você saber quem são eles, é só ir lá nos destaques no Instagram, também tem a porcentagem de desconto que eles dão. Lá no meu Instagram, no @agenteconversa, vai lá que eu explico direitinho como apoiar também, além de falar das empresas parceiras. Então vai lá, é rapidinho. Se preferir, entra no meu link na bio lá no Instagram, que em poucos cliques você chega até lá. Mas se você não puder contribuir por enquanto, ajude compartilhando, mostrando para os seus amigos, familiares, porque isso já faz toda a diferença. No final desse episódio, gente, tem um quadro Sem Crise, que eu converso com uma pediatra. A gente vai falar sobre birra hoje. E também tem dicas da semana, onde a gente sugere filmes, livros e séries para você. Se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, então é @agenteconversa e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo aqui do podcast. E se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. Só colocar na busca @agenteconversa. Se quiser enviar áudio, pode enviar também, que vai aparecer aqui em algum episódio. Vamos então para o assunto de hoje. Você sabia que muitas mulheres nunca chegaram ao orgasmo na vida? Várias pesquisas diferentes mostram que 70% das mulheres nunca atingiram o orgasmo com seus parceiros. E 40% das mulheres vão passar a vida inteira sem ter um orgasmo apenas com a penetração. Muito disso se deve à falta de nós mesmas conquistarmos o nosso território íntimo, o nosso corpo. Vamos falar hoje então sobre a sexualidade positiva, que estimula o autoconhecimento, o domínio do próprio prazer e da energia sexual. E a sexualidade não é resumida ao sexo, gente. Nós precisamos dessa energia sexual para criar, para produzir, para viver. Ninguém precisa de penetração para se realizar sexualmente. Aliás, nem de outra pessoa a gente precisa. E veja só como você não está sozinha. A nossa sociedade vive com foco no prazer masculino. Por isso, cerca de 90% das mulheres heterossexuais são infelizes na relação sexual e também na sua sexualidade. Quando nos esforçamos muito em uma relação sexual para não termos uma gratificação às alturas no final, por exemplo, é normal que a gente não queira transar. É normal que estejamos mais interessadas em uma série no Netflix ou dar uma saída, arrumar guarda-roupas do que transar. É muito esforço para pouco prazer. Essa sociedade patriarcal na qual vivemos não quer a liberdade das mulheres. Não quer que a gente seja poderosa e muito menos que experimente o prazer do corpo e da sexualidade. Mas como esse podcast aqui quer tudo isso pra você, eu convidei então nesse episódio a minha xará, a Thaís Machado Dias, para conversar sobre sexualidade positiva. Thaís, bem-vinda! Conte aqui pra gente quem é você.
Oi, Thaís, tudo bem? Meu nome é Thaís Machado Dias, eu sou médica de família e comunidade, né? Hoje trabalho no Espaço Íris, aqui em Campinas, e colaboro no coletivo feminista Sexualidade e Saúde, em São Paulo. Também dou aula nas horas vagas, metade do tempo na Unicamp, e gosto muito dessa discussão de direitos sexuais e reprodutivos, né? Sexualidade. Acho que a gente pode bater um papo bem bacana sobre isso. Legal, obrigada já por ter topado gravar esse podcast aqui com a gente. Vamos começar já a falar, então, primeiro da diferença entre sexualidade e sexo? Legal, eu acho importante falar sobre sexualidade positiva, antes de falar um pouquinho de sexualidade e sexo, porque é o nome do podcast. Ele foi um termo de um antropólogo, se eu não me engano, na França, e quem trouxe ele para o Brasil, basicamente, foi a Mariana Stock, que é fundadora da Prazerela, que é uma casa de terapia orgástica, assim. Mas eu acho que ele é um termo guarda-chuva, que ele pode dizer muito do que a gente quer discutir aqui. A gente vive numa sociedade que coloca sexo e sexualidade como vários tabus, assim. É um grande lance de quebrar tabus, né? Eu acho que sexo e sexualidade a gente pode tratar de formas diferentes, mas é uma divisão arbitrária, né? Se a gente for pensar, porque se eu amplio a concepção de sexo, né, do que é sexo, a gente vai trabalhando com várias coisas. Mas eu acho que sexualidade tem a ver com a forma como a gente expressa parte da nossa energia sexual. Então, claro que se a gente pega uma concepção, mesmo freudiana, clássica, ou de tantra, ou de outros lugares, libido é uma energia que a gente põe em tudo. Eu ponho libido num trabalho, num projeto, num podcast, numa coisa que eu construo, né? Eu ponho libido, sei lá, numa horta. Libido tem a ver com a sua energia vital, com a sua energia de vida. Agora, eu posso direcionar parte dessa energia vital para sexualidade. Aí, sexualidade vai ter várias dimensões, desde uma dimensão com finalidade de uma relação sexual propriamente dita, mas de autoestímulo, né, de masturbação e de várias outras coisas, de troca erótica, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de sexo virtual, então a gente... E o que é eu posso chamar sexo virtual de sexo? E aí eu vou chamar um sexo oral de preliminar? A gente vai entendendo sexualidade como uma forma de se relacionar com essa libido, com essa energia vital, que tem a ver com algumas dimensões sexuais que a gente pode ter várias, né? Acho que é uma pergunta difícil. E por que muita mulher nunca chega ao orgasmo? Assim, tem mulheres, já ouvi história de mulheres que chegaram até... teve uma que com 80 e poucos anos descobriu o orgasmo nessa idade fazendo uma massagem. Quem me contou isso foi a Pema, no episódio que a gente gravou sobre O Prazer é Todo Meu, é o nome do episódio. Também quem tá ouvindo esse daqui vai se interessar por aquele episódio. E ela contou pra gente uma história de uma mulher com 80 e poucos anos que nunca tinha chegado ao orgasmo. E isso, quando a gente vê pesquisas, é muito comum, né? E eu queria saber por que tanta mulher nunca chega ao orgasmo e nem acaba se incomodando-se por isso, não chega a buscar, né? Não se incomodando, que eu digo, não chega a ir atrás a saber o motivo, para ela aquilo é normal. Por que isso, Thaís? Eu acho que a gente está vivendo uma mudança muito profunda, né, na forma como as mulheres estão no mundo. Eu acho que a gente tinha uma sociedade patriarcal, machista, né? E que colocou é muito interessante como a gente coloca o homem como ser desejante sexual e a mulher como um objeto sexual a ser desejado. Então a mulher estava muito nesse lugar passivo, né? Então, e a função de uma mulher no sexo praticamente era ser desejada por um homem. Se a gente for pensar, tem um livro maravilhoso que é O Mito da Beleza, muito bom sobre isso, assim, quanto tempo as mulheres gastam da própria vida e dinheiro, se a gente pensar em tempo e em dinheiro, para ficar bonitas. E, assim, quanto a gente gasta fazendo unha, depilando, cortando o cabelo, fazendo ginástica. E muitas vezes é um ficar bonita para quem?
é para si mesmo? Ok, mas eu acho que eu seria bem... preciso me sentir feliz comigo mesma. Talvez eu, Thaís, me sentisse feliz comigo mesma com 5 quilos a mais do que eu tenho, assim. E a gente tem um padrão de beleza. O que é o padrão de beleza feminino? É um padrão construído para deixar um pinto duro, é um padrão masculino sobre a mulher. Entende? O que é uma mulher bonita? É uma mulher que eu ou você achamos bonita? Ou o padrão de beleza socialmente construído é um padrão do que um homem acha bonito? Então, como a gente ficou num lugar passivo durante a sexualidade, né? E eu acho que a gente pode trazer raízes disso muito antigas, né? Sobre essa questão do gozo, do orgasmo, sei lá, a gente pode discutir cristianismo aqui, assim, da Maria, da mãe, que é dessexualizada, né? Quem tirou Adão e Eva do pecado, do paraíso foi a Eva, como a gente trabalha com o pecado original, né? O sexo como um pecado original. Então a gente tem desde uma tradição cristã muito grande, ocidental, né? E aí eu não estou falando de religiosidade, né? Tem vários cristãos que têm uma relação com a sexualidade bem bacana, mas de uma certa leitura da religião cristã bastante específica, que é muito machista. A gente constrói isso como a ciência, a ginecologia foi construída, né? E aí a gente vai tendo, e aí machismo, patriarcado, a mulher como um objeto no sexo e não como um ser ativo. E aí a gente vai fazendo esse caldo de todas essas coisas, desde cristianismo, de ginecologia, patriarcado nas ciências da saúde da mulher. E aí vai dando um caldo bem difícil para as mulheres, né? E é uma loucura o quanto as mulheres são distanciadas do próprio corpo, né? Esse corpo que eu tenho que trabalhar para ser bonita para um homem, né? Ou que eu tenho que colocar no trabalho, e aí eu coloco toda a minha energia no trabalho, eu chego em casa, não sobra energia nenhuma, porque eu dei o melhor de mim, o melhor da minha vitalidade nessas 8 horas de trabalho, 2 horas de trânsito, e que energia vital que sobra para o meu sexo e para eu investir em mim mesma quando eu chego em casa, né? Para além da família, dos filhos, das outras coisas. Então, é muito complexo pensar em por que as mulheres têm dificuldade de orgasmo, né? E a gente pode pensar também na distância que as mulheres têm do próprio clitóris. O clitóris é um órgão, né, anatômico que foi descoberto há muito pouco tempo, né? Foi o último órgão a ser dissecado do ponto de vista de anatomia, um dos últimos. É extremamente... Foi em 2009, né? 2009. Gente, que absurdo recente. isso. É ontem, né? Sim. Então, claro, o orgasmo o clitóris não é a única fonte de orgasmo feminino. Uma mulher pode ter um orgasmo anal, por exemplo, né? Mas claro que ele é a grande fonte do orgasmo feminino, né? É a receita mais direta desse orgasmo e a própria distância de um órgão como o clitóris, tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista de acesso à própria vulva, à própria vagina, também dificulta muito isso, a construção social da relação com a masturbação, né? Poucas mulheres se masturbarem. Aí vai construir... E é legal lembrar que o clitóris é um órgão único e exclusivamente feito para o prazer feminino, né, Thaís? Que o pênis ele tem 4.000 terminações nervosas e o clitóris tem 8.000, né? E Exato. mesmo assim, com essa importância assim, dele, talvez por isso também, né, não sei, mas... Quanta injustiça que tem, né, na exaltação do genital masculino o tempo inteiro e como é visto o genital feminino como algo nojento, sempre se refere, né, a vagina como sendo algo nojento. A gente também sempre fala só vagina, não fala vulva, sempre reduz a uma coisa só. E essa exaltação do genital masculino e a demonização, vamos dizer assim, do feminino, a gente cresce ouvindo isso o tempo inteiro, né? E essa injustiça também de, desde sempre, a gente ouvir como é natural para o homem se masturbar e que ele pode, que ele deve, e que ele é incentivado a isso durante a vida dele, enquanto as mulheres são incentivadas ao contrário, né? Como se fosse proibido sentir prazer, né? Que ela é incentivada a fechar a perna, não se tocar, porque é feio, porque não deve, porque tem que se comportar. E aí a gente vai sendo castrada, né, ao longo da nossa vida. E muita gente
acaba se sentindo culpada também quando chega ao orgasmo. Não tem isso? Por que acaba sentindo essa culpa também? Eu acho que a culpa tem a mesma origem da grande parte dos motivos de que as pessoas não têm orgasmo, né? Também a culpa em mulher é sempre uma coisa muito coladinha, né? A culpa materna, a culpa do prazer, né? Como se a mulher tivesse... É muito louco, a construção social da mulher é sempre centrada no outro, sabe? Ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser uma boa mãe, entende? É como se o objetivo da vida dela é centrado no outro. Dificilmente ela tem que ser boa para ela mesma, sabe? Mas eu acho que, assim, sem dúvida, acho que cristianismo tem bastante da relação de culpa de chegar ao prazer, né? E tem algumas religiões que até ensinam que, tipo, o sexo é para a reprodução, né? Que seria pecado ter prazer. E por mais que a gente individualmente não acredite nisso, às vezes a gente ainda tem um resquício familiar, né? De uma família que às vezes acredita nisso, ou ouviu isso em algumas condições religiosas durante a infância, isso está escondidinho no nosso inconsciente, né? É muito interessante o que você falou da relação masculina com o pênis e com a masturbação, que eu acho que, assim, menino, e eu acho que vocês, eu não tenho filhos, né, mas vocês que são mães sabem muito disso, eu só atendo as crianças e as mães, enfim, como médica de família, os meninos, eles veem muitos pintos uns dos outros, assim, você vai em qualquer escola, o menino com 5 anos de idade fica tudo olhando pro pinto um do outro e comparando os pintos, eles fazem xixi tudo junto, sabe, assim? Se a gente olhar até o mictório masculino, vocês já viram que todo banheiro feminino tem a separação com as portinhas? E quando você tem o mictório masculino, que é quando você usa o pênis, eles não têm porta entre eles, assim? Toda a estrutura da sociedade é feita para homens terem acesso a pintos também, tanto deles quanto dos outros. Quantas mulheres já viram a própria vulva? Quantas mulheres que são heterossexuais, que não são profissionais de saúde, viram outra vulva? Se eu sou uma mulher que é heterossexual, que nunca transou com uma mulher, e se eu não sou profissional de saúde, qual a chance de eu ver uma vulva na vida que não seja a minha? Sabe? Ou que não seja da minha mãe ou da minha filha? Então, diferente dos homens, que em qualquer banheiro ele consegue ter um mictório em que ele pode olhar outro pinto, talvez não seja tão elegante, mas ele pode, e os homens veem pintos, né? As mulheres têm um acesso muito mais dificultado à vulva. E algumas delas não têm o hábito de ver a própria vulva, nunca aprenderam isso. E aí é muito difícil quando eu não conheço nem o meu próprio corpo, nem minha própria anatomia, né? E a gente tem muitas piadinhas sobre homens que não acham os clitóris, e isso é real, assim, mas quantas mulheres conseguem achar o próprio clitóris se der um espelhinho para elas? Tá? Às vezes elas até sentem, mas elas não conseguem achar também. E aí a gente também precisa entender que tem uma coisa bem interessante quando a gente estuda e trabalha a sexualidade, é que é não responsabilizar o outro. Assim, não é o outro que tem que me dar prazer. Eu preciso me responsabilizar pelo meu prazer numa relação sexual, em todos os aspectos. Não estou aqui querendo passar pano para homem, nem passar pano para macho, mas nós somos responsáveis pelo nosso prazer. Isso começa com a pessoa que eu escolho transar, e se eu não estou escolhendo transar, isso se chama estupro, isso é violência sexual. Estupro e violência sexual não é relação sexual. Isso é agressão, isso é violência, né? Então, a partir do momento que eu escolho transar e que eu escolhi transar com essa pessoa, tudo que não é escolhido é estupro, mesmo que seja o seu parceiro. Enfim, mas se eu estou escolhendo transar, eu começo a me responsabilizar dali. Então, eu estou escolhendo transar, me responsabilizo, estou escolhendo transar com esta pessoa, estou me responsabilizando. E aí, sem querer passar pano para macho, passar pano para homem, mas assim, chamado não sou obrigada. Então, o homem não é obrigado a descobrir e tirar da própria cabeça o que te dá prazer. Porque as mulheres são muito diferentes umas das outras, né? As mulheres gostam de coisas muito diferentes e é muito importante você conseguir comunicar para o seu parceiro do que você gosta. Agora, isso é muito difícil comunicar do que eu gosto se eu não sei o que eu gosto. E aí também vem aquilo, se eu não sei o que eu gosto, como eu posso cobrar que aquela pessoa saiba o que eu gosto? Então, eu acho que as mulheres também, e eu sou de uma geração, acho que eu atendo algumas adolescentes, e as adolescentes estão ótimas, assim, estão muito melhores do que nós.
mas certamente nós duas somos de uma geração das princesas Disney, assim, a gente quer Super. o príncipe encantado em cima do cavalo branco que vai me fazer gozar e que vai saber o que eu gosto e que vai me tratar como uma princesa, não é verdade? Mas assim... E fica esperando a vida inteira. Isso, porque isso não existe, obviamente. Então, o príncipe encantado que vai te fazer gozar não existe, né? E aí a gente chega numa dimensão que eu gosto muito de discutir, para discutir sexualidade, que é a capacidade de comunicar. A gente tem conseguido conversar sobre sexo com o nosso parceiro? A gente tem conseguido comunicar o que eu gosto e o que eu não gosto? Eu sei o que eu gosto? E eu posso, assim, pedir para o meu parceiro, olha, tem coisas que eu nem sei se eu gosto e eu quero experimentar, mas é preciso muito, é muito importante, né? É uma necessidade grande a gente construir uma boa comunicação, e eu não estou falando de um parceiro a longo prazo. Você pode, sei lá, eu adoro um forró, vai escorrer uma lágrima o dia que eu puder voltar para né? Mas assim, se eu pegar um cristão no forró, assim, um fariseu no forró e levar para minha casa, eu preciso conseguir comunicar com ele o que eu gosto e o que eu não gosto. Porque pensa, essa pessoa eu acabei de conhecer hoje à noite. Levei para minha casa, fui para casa dele. A gente se conheceu hoje. Eu vou supor que ele vai saber do que eu gosto? Pode ser que role, mas pode ser que não role, não é culpa dele. A gente pode, mesmo que seja um sexo casual, mesmo que seja um sexo de uma noite, conseguir comunicar sobre o que eu gosto e o que eu não gosto e conseguir ter uma relação sexual muito melhor, assim. Então, acho que essa questão da comunicação, ela é fundamental, né? E é uma coisa que a gente negligencia muito. E reforço, isso é muito das mulheres também. Acho que as mulheres têm muita dificuldade de comunicar, e eu acho que vem muito dessa ideia, nossa geração princesas Disney, que é broxante ter que pedir, ou é broxante ter que explicar o que eu gosto, sabe? Assim, isso a gente vê bastante em consultório também. E acaba daí depois que fica com falta de vontade de transar, né, com o parceiro. Isso tem muito a ver também dessa falta de conversa, né? Porque se ela tá sem falta de transar, pode ser muito porque o sexo não tá sendo bom para ela também, né? Sim, e é isso. E eu falo isso muito também para quando às vezes a gente atende casal, eu falo assim, olha, imagina, quem não quer gozar? Convenhamos. Quem não quer gozar? E se eu virar e falar assim, nossa, você vai ter uma puta relação sexual e vai gozar. Que mulher que não quer? Quem que não quer? De verdade. Todo mundo quer, né? Pode até ter culpa depois, mas quer. Exatamente. Então, assim, a maior parte das... É verdade, todo mundo é muita gente, mas assim, a maior parte das mulheres quer gozar. A maior parte das mulheres quer ter uma relação sexual, se ela for prazerosa. O que acontece é que esse sexo não serve. Esse sexo que é penetrativo, ele não serve muito às mulheres, né? Tem uma discussão sobre terminações nervosas. A vulva é o lugar que tem mais terminações nervosas, não é a vagina, né? Então a gente brinca assim, da vagina sai uma cabeça, da vagina sai um bebê de 3 quilos. Se lá fosse a parte mais sensível, parto normal era inviável. Exatamente. Então a gente precisa entender, claro que as mulheres sentem a vagina, sim, as mulheres podem ter prazer com penetração, sem dúvida, mas a parte mais sensível e o estímulo mais importante é vulvar. Agora você tem um homem que não encosta numa vulva de uma mulher, que não faz um carinho, não passa a mão, não faz um sexo oral, quer chegar com um pênis, achar petróleo lá dentro, como as meninas brincam, assim, ficar lá no bate-estaca procurando petróleo no fundo dessa vagina e acha que isso vai ser prazeroso. A chance de isso ser prazeroso é muito baixa, né? E aí você tem uma série de sexos que é gente tentando achar petróleo no fundo de vagina de mulheres, sem um estímulo vulvar, por exemplo, isso, a grande chance é disso ser ruim. E para quem que quer isso? Ninguém quer isso, né? Sim. A gente precisa se conhecer, mas eles precisavam saber muito disso, né? Falar muito sobre isso, sobre a vagina, sobre a vulva, porque é também uma incógnita, né? Se para muitas mulheres ainda para os homens, então, eles precisam
ouvir, inclusive, esse podcast para poder aprender um pouco mais, né? Você falando aí de também mexer na vulva, também tem a pele, né? Também tem os seios, também tem muitas outras partes do corpo em que a gente esquece, ou eles também esquecem de tocar e de envolver naquela relação sexual também, né? Mas reforço, assim, se eles esquecem, o nosso dever é lembrá-los. Lembrá-los. Então fala assim, eu gosto disso, eu quero isto. A gente brinca que o maior órgão sexual é a pele mesmo, né? E o estímulo na pele é muito gostoso, né? Para homens e mulheres, acho que os homens também, se eles se permitem, né? Se eles também desgenitalizam o sexo, é um estímulo extremamente prazeroso fazer um carinho na pele, fazer um carinho no cabelo, beijo na boca, né? Quando a gente atende casais que estão juntos há muito tempo. Qual foi a última vez? Eu brinco, às vezes eu prescrevo no consultório, eu pego uma receitinha, assino e carimbo. 30 minutos de beijo na boca. 30 minutos de beijo na boca. Qual foi a última vez que você ficou se pegando, beijando na boca, 30 minutos seu marido? Beijo na boca é muito gostoso. A gente brinca que beijo na boca é um sexo oral com dupla penetração. Uma língua na outra. Então é isso. Adorei. Beijo na boca também é sexo. Oral de dupla penetração. E muito disso, né, que a gente tá falando aqui, desse achar petróleo, de só fazer a penetração, achar que isso é o máximo, a mulher vai gozar com isso, tem um dos culpados seria a pornografia mesmo, né? Os filmes pornôs. Os filmes pornôs, eles podem tirar também a vontade dos homens de transar com mulheres reais, ter esse vício, né, nos filmes. Eu queria entrar um pouco nisso, eu sei que, se deixar é um tema à parte, né? Mas o quanto de filme pornô você atendendo, você trabalhando com isso, quanto você acha que pode atrapalhar mesmo num sexo mais real, mais animal, mais selvagem, mais natural? Sem dúvida, eu acho que a pornografia é um dos maiores desserviços em termos de sexualidade que a nossa sociedade tem. Mas justamente por sexo ser o tabu, e por a gente não conversar sobre sexo, assim, eu brinco muito disso em consultório. Todo mundo nasceu um bebezinho. Você consegue fechar o olho e pensar num bebê? O que um bebê sabe? Nada. Tudo que a gente faz na vida a gente aprende. Alguém ensinou a gente a andar, alguém ensinou a gente a comer, alguém ensinou a gente a fazer cocô num vaso sanitário. Nós aprendemos tudo que nós somos capazes de fazer. Tudo que a gente faz é um aprendizado, né? Fazer xixi é natural. Fala para uma mãe que está desfraldando uma criança o quanto é natural, né? Não, tudo é socialmente construído e tudo é um aprendizado, inclusive o sexo, né? Então, e aí aonde a gente aprende sobre sexo? Porque sexo não é natural, sexo é aprendido. E quando a gente vai ver a maior parte da história das pessoas, né, mulheres aprendem de sexo com seus primeiros parceiros, ou com seus parceiros ao longo da vida. E homens aprendem sexo aonde? Homens aprendem sexo na pornografia. Na pornografia tradicional, nas revistas pornográficas, nos filmes pornôs, quiçá em prostíbulo, né? Com trabalho sexual de mulheres. E aí, isso é muito complicado, porque o pornô, principalmente esse pornô tradicional, ele é feito de homens para homens. O que são essas mulheres nesse pornô, né? Qualquer uma de nós, mulheres comuns, que já viu um filme pornô em que aquela mulher está lá gemendo com aquele achar petróleo, né? Assim, que mulher acha que aquilo é um prazer de verdade? Que mulher real acha que aquela mulher do filme pornô está realmente tendo prazer com aquilo? Eu não consigo imaginar uma mulher real que se conecte com uma atriz pornô. Mas os homens, na fantasia, se conectam com o ator pornô, né? E aí é importante a gente ter claro também que fantasia é um negócio que não tem limite, né? Na fantasia a gente pode fazer o que a gente quiser. Na fantasia eu vou pra Lua. Na fantasia meu presidente é, sei lá, o Lula, se eu quiser. Assim. Ótima fantasia. Eu posso fantasiar o que eu quiser. A fantasia não tem limites, mas a realidade tem, né?
E um dos grandes segredos para uma relação sexual bacana é a gente se centrar no presente. Se eu tô com a cabeça longe do sexo, e isso é muito comum, né? É muito mais... Quem consegue transar pensando nos filhos? Quem consegue transar pensando nas contas? Quem consegue transar pensando no que tem que fazer amanhã? É muito difícil, né? O sexo, o bom sexo, ele exige uma presença. Agora, muitas vezes, homens e mulheres precisam sair da presença, inclusive, para ter prazer. Então, mulheres pensam numa fantasia sexual com uma outra pessoa para conseguir ter prazer com aquele parceiro. Homens vão com a cabeça lá no pornô e fecham e se desconectam daquilo para conseguir ter prazer com aquela mulher, né? E o vício em pornografia, a pornografia, tudo que dá prazer pode construir uma relação de dependência. As pessoas podem ter dependência de qualquer coisa. A gente pode ter dependência de álcool, a gente pode ter dependência de drogas, mas a gente também tem compulsão por jogo, tem gente que tem compulsão por compra, tem gente que tem compulsão por roubar coisas. Então, o comportamento compulsivo, e a gente entende a dependência química também como uma compulsão, ele pode ser quimicamente no cérebro desenvolvido por qualquer coisa que dê prazer, né? Então, compulsão por sexo, compulsão por compra, compulsão por jogo, compulsão por álcool, compulsão por droga e compulsão por pornografia. E do mesmo jeito, se eu pensar o uso de álcool, que é um bom exemplo, o uso de álcool ele tem um espectro muito grande. Ok, tem a pessoa que mora na rua e toma um corote 7 horas da manhã? Tem, mas tem a pessoa que bebe todo dia em casa um pouquinho. E às vezes a gente fala disso, mas tem aquela pessoa que se for num casamento evangélico acha que a festa é ruim porque não pode beber. E sabe aquela pessoa que não consegue aproveitar uma festa se ela não beber? E a gente não consegue chamar essa pessoa de dependente de álcool. Mas ela é. Ela não consegue aproveitar uma festa sem beber. Ela é dependente de álcool para ter prazer numa festa. E a pornografia acontece um pouco disso, assim. Às vezes, se eu consumo muita pornografia, eu não consigo ter prazer com outro modelo que não seja pornográfico. Então, se a minha mulher não performa pornografia, eu não vou ter prazer, eu vou ter que fechar o olho e imaginar um filme pornô para eu ter prazer ali, né? E aí, a pornografia, ela é muito perniciosa, assim, primeiro pelo corpo das atrizes pornôs, pela performance das atrizes pornôs, pela desconexão, porque esse cara também não é o ator pornô, então ele não consegue se conectar nem com ele mesmo. Ele tem que imaginar aquele filme para ele gozar ali, né? Então, isso algumas pessoas, para alguns homens, em alguns casais, em algumas relações, fica mais evidente a dependência de pornografia, e tem outras relações isso é menos evidente. É um cara que ele não vai dizer nunca, ele vai dizer sozinho, só numa sessão de terapia, que quando ele fecha o olho, ele tá pensando no filme pornô, ele não tá curtindo, assim. E as mulheres fazem isso também. Menos com o consumo de pornografia, mas com outros tipos de fantasia, às vezes, né? E é sempre uma isso, né? Não se conhecer e não curtir o próprio prazer do próprio corpo, ter que viver numa fantasia o tempo inteiro. Sim, eu acho que o grande lance do sexo e é uma construção, assim. A gente tem uma sociedade inteira nos desconectando do corpo, em vários sentidos, assim. E como mudar esses padrões mentais, então, viciados, né, que a gente está falando? Pergunta de $1 milhão, né? Né? Sei. Eu acho que tem várias formas, assim. Eu acho que para cada pessoa, acho que não tem uma receita para todo mundo. Eu acho que cada pessoa, acho que um bom desafio é se conectar com o corpo e se conectar com prazer. E prazeres na vida, assim. Então, eu acho que quem não tem prazer na vida dificilmente vai ter um bom prazer no sexo. Então, primeiro olhar para a sua vida e pensar o que te dá prazer, o que me dá prazer na vida, e se eu posso investir mais tempo e energia em coisas que me dão prazer. Outra coisa que eu acho importante, que aparece muito no consultório, eu já passei muito por isso, é que eu queria ter um ótimo sexo rápido, sabe assim? Não, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, então quem tem filho, né? Não, que eu tenho que fazer isso. Então a gente quer ter um sexo bom, mas a gente não quer se dedicar para esse sexo. A gente quer um milagre, né? Porque... E eu falo isso muito para as pacientes. Tudo que você se dedica mais sai melhor.
tudo na vida. Assim, entende? Tudo que você se dedica, sai melhor. Se eu for fazer um molho, eu posso ralar um tomate, fazer um molho todo natural, não sei o que lá. Eu posso abrir um pacotinho. Qual molho vai ser melhor? Né? A comida que eu me dedico mais para fazer, ela sai melhor. Se eu aprender a dançar, quanto mais tempo eu me dedicar para aprender a dançar, melhor eu vou dançar. E a gente acha que vai nascer sabendo transar e que eu vou ter um sexo rápido que vai ser bom. Isso não é verdade. Então, do mesmo jeito que eu preciso investir tempo para as coisas que me dão prazer, eu preciso investir tempo para o sexo. E aí a gente percebe quantas coisas a gente faz na vida porque acha que tem que fazer. Então, eu tenho que fazer. E, claro, a gente pode entrar num outro debate que é a divisão de trabalho doméstico. E tem alguns estudos já de medicina de família que homens que dividem trabalho doméstico transam mais. Claro, transam mais dentro do casal, né? Porque uma mulher que está esgotada de trabalho doméstico, ela não tem tempo e energia para investir em sexo. Então, se um homem quer que a mulher dele transe mais, a primeira dica que a gente dá é divida o trabalho doméstico, por exemplo, divida a criação dos filhos. Se a mulher estiver menos sobrecarregada com isso, ela vai ter mais energia para investir em sexo, né? E a outra coisa é que eu acho que a gente pensa no Ocidente, isso é uma grande contribuição do Tantra, que no Ocidente eu acho que eu tenho que ter libido para transar. E no Tantra, o sexo é a fonte da libido. Não é um ralo de libido, não é onde a minha libido, eu tenho que ter libido e nesse sexo eu acabo com a minha libido e durmo. É difícil a gente falar disso numa sociedade que ainda tem estupro marital e que muitas mulheres transam sem querer com seus maridos porque acham que tem que fazer, mas no momento que eu tenho menos libido é o momento que eu mais preciso de sexo. Porque é uma energia que a gente precisa ter. Agora eu preciso entender qual sexo que eu preciso no momento que eu tô sem libido. Às vezes é um beijo na boca. Às vezes é uma massagem de corpo inteiro. Às vezes é uma masturbação. Às vezes é um vibrador que aquele homem coloca em você. E que você não tem obrigação de retribuir. É um receber, né? Receber uma masturbação pode ser muito gostoso, né? Agora, quantas vezes a gente consegue conversar sobre isso? Hoje eu quero só receber. Amanhã, quando eu estiver melhor, eu posso só te dar. E são construções muito difíceis, né? Muito complexas de como a gente atende os casais, e cada casal tem uma dinâmica própria, né? A gente pensar em sexualidade no puerpério, menopausa, que são alguns momentos mais delicados, então a gente precisa investir num tipo de sexo específico, né? E você falando nisso, o quanto é importante a mulher ter esse conhecimento do próprio corpo e saber e conseguir falar não quando ela não quer, né? Saber que ela não quer já é um primeiro passo e conseguir falar não é outro passo, porque, como você disse aí, é muito comum ter esse estupro dentro da própria casa com o próprio parceiro, né? Você não querer transar, você não está afim, você está cansada, ou, né, num puerpério, como você disse, e você se sentir forçada a fazer isso e acabar fazendo sem querer. E como é péssimo para a mulher, né, acabar fazendo isso, porque às vezes nem enxerga como um abuso, né, assim, um estupro, porque não é, Thaís? Sim. Dessa forma, assim, nesse contexto? Chama estupro marital, pode pôr no Google, assim, isso é um estupro clássico, isso dá inclusive acesso ao aborto legal no Brasil. Mas estupro marital dá acesso ao aborto legal. Agora, é bem clássico mesmo. Agora a gente precisa entender, tem o estupro marital, que é aquele homem que acha, é minha mulher, tem que ter sexo comigo quando eu quiser, mas tem a mulher que ela se força a transar, entendeu? Porque ela acha assim, se ele não estiver em casa, ele vai procurar na rua, eu nem quero, mas eu acho que é minha obrigação. Então, isso acontece muito também. E eu acho que tem uma delicadeza que a gente pode conversar também, que é assim, às vezes a mulher não quer transar. Ela até toparia um beijo na boca, mas ela não quer transar. Só que aí, como esse casal não se conversa, o que ela pensa? Se eu beijar na boca, ele vai achar que eu quero transar. Então eu nem beijo na boca, porque eu não quero transar.
Você entende isso? Assim, Sim. eu não vou nem beijar na E se boca. distancia mais, Isso. Agora, beijo na sim, boca, com carinho, com né? carinho, exatamente. Porque ela nem permite isso, porque, se eu fizer isso, ele vai achar que eu quero transar. E o cara acha mesmo, assim. Porque é um casal que não se conversa. E isso é bem ruim, assim, porque... E se ela não faz o carinho, se ela não beija na boca, ela vai tirar vontade de transar de onde? Me fala, assim. E aí fica um ciclo vicioso. É um ciclo muito vicioso, assim. Se eu tenho um sexo ruim, eu também tenho menos vontade de transar. E se esse casal não tem comunicação, ela vai evitar o beijo na boca, ela vai evitar o carinho, porque para aquele casal, e os caras são meio bitolados mesmo às vezes, assim, que tipo, me beijou, quer transar, entendeu? Assim, me beijou é um sinal verde, é o hoje tem, sabe assim? Sim. E não, às vezes, aí esse casal entra num ciclo que é muito difícil, assim. Uma das coisas que a gente faz... Que daí entra a conversa aí de novo, né? A necessidade de conversar. Uma coisa que eu faço muito no consultório é proibir o sexo. Porque quando o médico proíbe, aí a mulher não tem que proibir, entendeu? Aí ela se permite beijar na boca, mas tá proibido transar. Aí ela se permite, sabe? Então, um casal que tá com dificuldade de transar, a primeira coisa que a gente faz é proibir o sexo e proibir penetração e fazer uma construção de práticas não penetrativas. Mas aí quando você proíbe, porque a maior parte das vezes é a mulher que tem esse fardo de falar não quero, não tá bom, não gosto, não tô afim. E aí quando ela não tem que falar não, quando é o profissional que fala não, também ajuda muito, assim, nas relações, sabe? Tirar o peso de ser a chata que fala não, sabe assim? Sim, difícil isso, né? Digo, a gente se preocupar, inclusive, mais em ser a chata da relação do que em não transar porque não quer transar, né? Às vezes a preocupação tá maior em outra coisa. Mas é bom também, muito bom ver mulheres passando, né, se interessando mais por esse assunto, querendo se conhecer mais, passando de mercadoria sexual para uma consumidora sexual, né? E você acha que existe um empoderamento feminino sem o sexo estar incluído nisso? Eu acho que não. Sim. Não sei, eu acho que não mesmo. Porque eu acho que sexo é uma coisa muito interna, sabe? E muito de uma relação com a gente mesmo. Ou então fica um empoderamento que é meio fake, sabe? Assim, eu acho que quando... Eu sou muito a favor de... Sabe, as coisas mais consistentes e mais verdadeiras, elas começam em casa mesmo? O dever de casa é mais interno? Sua relação consigo mesmo, sua relação com seu parceiro, sua relação com seus filhos, sua casa. E aí depois você vai se empoderar, assim, entre aspas, para fora, assim. Eu acho que quando isso é bem mais consistente, quando isso vem de dentro para fora, quando isso vai eu acho isso é muito feminista, assim. Eu acho que as mulheres que falaram assim, o pessoal é político. O pessoal político é o grande slogan, né? Feminista. Sim, é político o que acontece dentro das casas, é político a violência doméstica, é político a divisão do trabalho doméstico, né? Quanto tempo... Eu brinco muito, às vezes, quando eu faço roda, eu falo assim, quem troca a roupa de cama da sua casa? A roupa de cama. Quantas vezes homens se preocupam em trocar as roupas de cama de onde eles dormem? Porque, às vezes, o cara faz uma compra de supermercado e acha que divide trabalho doméstico, entendeu? Então, é muito mais profundo. E eu acho que quando a gente começa do começo, e sexo é o começo da vida. Não é uma coincidência, não é uma circunstância. A vida vem do sexo, toda a vida vem do sexo. Assim. Claro que hoje a gente tem tecnologia de reprodução, mas a energia vital é libido, é uma energia sexual nessa concepção ampliada. E eu acho que quando a gente tem isso resolvido, é dali pro mundo, assim, sabe? E se sente mais forte, né? Deve sentir mais prazer na vida como um todo, se resolver em muitas áreas da vida, porque parece que não, mas quando você se resolve nessa área, né, do sexo, você se sente mais segura, né, em outras áreas, se sente mais forte mesmo, né, em coisas que você não se sentia tanto, porque eu acho que você acaba, como você disse, o sexo sendo o começo, né, de tudo, parece que você resolve um problema lá da raiz, né? O Tantra trabalha bastante essas coisas, né, Thaís?
de o sexo ser o começo, assim, de tudo, a força que tem o sexo. Se você puder falar um pouco aqui, né, de uma forma bem, bem resumida, porque eu acho muito interessante o sexo ser visto dessa forma e não ser visto... Porque muitas vezes a gente ouve tantra como sendo algo muito negativo. Muita gente olha como sendo algo sujo, como sendo... Mas não entende, não sabe exatamente o que é o tantra, né? O tão belo que ele é, a quantidade de informação que ele traz. Confunde com suruba, quase, né? É muito louco, porque o sexo também é visto assim, meio sujo, meio... Mas para tanta, sexo é sagrado, inclusive, né? É uma perspectiva... É de sagrado mesmo, é de entender essa energia vital como sagrada. E eu acho que... E é isso, a gente nem precisa ir pro Tantra, que é uma coisa mais exótica para nossa sociedade ocidental, mas se a gente estudar libido no Freud, sabe? Que é um clássico. Ou estudar Reich, enfim. Tem muitos psicólogos que já tratam da energia sexual e de uma energia sexual para além do sexo, né? De uma energia sexual, dessa libido, que é fonte para tudo que a gente faz, né? E é a fonte da vida, da nossa energia vital e da vida como a gente conhece a partir da concepção fora das tecnologias de reprodução. Mas se a gente pensar mesmo nas tecnologias de reprodução, a gente ainda não está fazendo célula-tronco, então a gente ainda precisa de óvulos, a gente precisa de esperma, sabe, assim... dali, é desse lugar que vem a vida como um todo, né? Isso é sagrado, isso não é profano, né? Pelo contrário, isso é bem sagrado. E você falando da libido como essa energia, até se explica se nessa quarentena da gente tendo que abrir mão de tantas coisas na nossa vida e também tá gastando muita energia em outras coisas, as pessoas nessa quarentena tá com uma libido menor, né? Claro, assim... primeiro porque é isso, né? O bom sexo, ele precisa de um certo investimento. O bom sexo é um lugar de um relaxamento, né? Se eu tô tensa, pensando em como eu perdi dinheiro na quarentena, não tem espaço para estar no presente, na energia sexual, né? Se eu tô tensa, sobrecarregada de trabalho doméstico, porque as crianças não estão na escola... Tá todo mundo em casa e aí não tem uma ajudante porque teve que dispensar, ou então, enfim, há uma sobrecarga, mas é muito interessante o quanto a quarentena provoca o que é a vida da mulher, né? Assim, a Débora Diniz é uma pesquisadora que tem produzido muito, tem textos belíssimos sobre isso, tem um que ficou mais famoso, é O Mundo Pós-Quarentena Terá um Vocabulário Feminista e valores um pouco mais feministas, porque os homens estão em casa. E as crianças estão sem escola. Isso era a vida de uma mulher normal. Assim, ter que trabalhar e cuidar dos filhos é a vida a quarentena é a vida de uma mulher comum, né? Sim. E isso é profundamente transformador se a gente olhar. E é isso. E aí os homens também não estão querendo transar, estão meio estressados. E aí a gente vai ver por que a gente socialmente constrói essa ideia de que mulher não quer transar. Para além de uma discussão que eu acho que talvez seja importante, pelo menos, pincelar, que é pílula anticoncepcional, medicações antidepressivas, né? Tudo isso pode alterar muito o libido das pessoas. Mas, para além do uso de anticoncepcional, que também é muito cômodo ter colocado nas costas das mulheres, que reduz sim bastante libido, ou de antidepressivo, que reduz sim bastante libido, a gente tem uma ideia socialmente construída que homem quer transar sempre e mulher não quer transar nunca. E aí experimente, bote um homem para fazer home office, cuidar de filho, ter que fazer comida para o filho e lavar o próprio banheiro, ver se ele quer transar depois. Assim, então a gente está experimentando também o que é não ter... A gente socialmente consome as mulheres a ponto de que não sobra nada, né? Para sexo ou para elas mesmas. E isso é uma discussão de valores feministas, né? Em última instância. Thaís, como trabalhar essa sexualidade com as crianças? Ainda mais assim, se a gente não trabalhar na gente, né? Seria possível trabalhar isso com os filhos também, mas de que forma trazer essa sexualidade positiva para as crianças, a partir de que idade, como conversar? O que você sugere? Eu acho que isso é bem delicado, assim. É bem delicado, mas é uma pergunta muito boa. Primeiro, a gente saber que crianças se masturbam e que a masturbação infantil não é sexual como a gente conhece
sexo, né? Eu brinco assim, você já teve prazer em passar um cotonete no ouvido? É prazeroso. E para a criança mexer no próprio pinto é a mesma coisa. Ela não dá conotação sexual para o prazer que ela sente. Ela descobre que aquele estímulo naquele lugar do corpo é prazeroso, assim como estimular com cotonete o meu ouvido pode ser prazeroso. Então, a criança se masturbar é saudável, é natural e não tem conotação sexual, né? E aí, só que a gente tem uma sociedade que tem pedofilia, e pedofilia existe, e a gente precisa proteger as crianças de pedofilia. Então, a primeira coisa que a gente orienta é que quando você vê uma criança se masturbando, não é gritar com a criança, não é tirar a mão daí, né? É você, com bastante carinho, conversar com a criança. Falar, olha, bacana, é legal mesmo o que você está fazendo, mas não pode fazer em todos os lugares. E a mesma coisa com xixi e cocô, assim. Fala assim, cocô, você faz em qualquer lugar? Não, você faz no piniquinho, no banheirinho, não sei o quê, você não faz com todo mundo olhando. E aí é você circunscrever a masturbação infantil, assim, vai fazer no seu quarto quando estiver sozinho ou no banho. Não vai fazer na frente de ninguém. Então, é tentar fazer essa conversa com menos... sem traumas, assim, né? Outra coisa importante, eu acho que crianças têm tendência a autoestímulo. Quando eu tenho prazer em pegar em outro genital, isso é sexualizado. Você entende que é diferente eu ter prazer em me tocar e eu ter prazer em tocar outro genital, que é redondamente diferente? Então, normal é crianças pegarem nos próprios genitais. Quando eu tenho crianças pegando nos genitais dos coleguinhas, é um dos maiores sinais de violência sexual, assim. Então, crianças pegam nos próprios genitais, porque eu tenho prazer no meu genital. Qual é o prazer de pegar no pinto do outro? Nenhum, porque não é sexualizado. Quando a criança pega no genital de outro, é porque alguém pegou no genital dela. Ela não tem esse impulso sozinho de pegar no genital do outro. E com os adolescentes, que forma trabalhar com eles, né? Porque tudo que chega parece, para os adolescentes, é sempre gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, tudo de assunto que chega sobre sexo, sobre sexualidade, parece que é sempre associado a algo ruim, assim, né? Não chega a sexualidade como algo bom, como sendo um direito deles de sentir prazer. Tem se trabalhado mais com adolescentes, não sei, nas escolas, ou falando mais sobre sexualidade de uma forma mais positiva e prazerosa? Eu acho que por isso o nome sexualidade positiva é tão importante, porque quando a gente pensa, como eu estava falando, a gente aprendeu tudo na vida. Alguém nos ensinou tudo que nós fazemos. A gente sempre aprendeu tudo que a gente faz com alguém. Comer, beber, fazer xixi, andar, tal. Desde as coisas mais simples até o sexo. E aí, quando eu restringo a educação sexual que é feita, e aí isso... Eu fiz uma palestra bem interessante recentemente no SESC, em São Paulo, com os funcionários do SESC, sobre sexualidade, principalmente porque eles estavam com alguns problemas com alunos de natação, criança e adolescente. E foi bem legal, assim. Acho que primeiro a gente se entender que todo mundo é educador sexual. Todo mundo. Assim, as pessoas, assim, eu fiz algum curso para ser uma educadora sexual? Não, eu sou médica só. Então, assim, eu lembrei muito de uma filha de uma amiga minha. Ela tem 9 anos, assim, a filha dessa amiga. E ela sabe que eu sou médica? Sabe, mas eu não sei se ela não sabe o que eu trabalho. Talvez na cabeça dela, médico é que nem o pediatra que ela vai, sabe assim? E ela veio falar comigo, porque tem um menino que eu gosto e não sei o quê, mas não fala pra minha mãe. E eu lembro muito da gente conversando, dela pedindo pra eu não falar pra mãe dela e ela conversando sobre o menino que ela gosta. Isso é educação sexual. E eu poderia ser qualquer coisa. Eu poderia, sei lá, não importa a minha profissão. Se uma filha de uma amiga minha, de 9 anos de idade, me falar do menino que ela gosta pra mim, eu estou fazendo educação sexual. Entende? Então nós somos educadores sexuais dos nossos filhos, nós somos educadores sexuais dos nossos colegas, enfim. E aí eu acho que na adolescência, quando a gente coloca a educação sexual que a gente faz formal, centrada em gestação na adolescência, gestação não desejada e DSTs, a gente não ensinou nada sobre sexo, né?
e sobre prazer. Assim, que é coisa mais importante de discutir na educação sexual do que consentimento? O que é consentimento? Né? É fundamental discutir consentimento, é fundamental discutir prazer. Então, você quer discutir, quer fazer educação sexual com adolescente, o primeiro tema que eu sugiro é consentimento. Tanto para meninos quanto para meninas. Né? Ou prazer, enfim. Então, acho que é fundamental. E nessa coisa do SESC, alguém fala assim, porque hoje em dia, na internet, tá tudo muito exposto. E eu fiquei pensando, gente, na minha época, o povo tinha o caderno da tiazinha na escola. Eu lembro disso, quando eu era adolescente. É verdade. Aí, então, as pessoas tinham... O que era a tiazinha? O que era a banheira do Gugu? Eu lembro... Eu sou de uma época que a gente ia na locadora de vídeo, né? Tinha sempre área pornô dentro da locadora. Tinha a banheira do Gugu. Tinha a tiazinha e a feiticeira. Na capa do caderno. Mas naquela época não tinha essas coisas. Mas o perigo é a internet hoje. Entendeu? Então eu acho que os adolescentes sempre tiveram acesso a conteúdo sexual e vão continuar tendo. O que muda de um tempo para outro é só a forma. A forma, sim. Isso. E então os adolescentes tinham revistas pornôs, corriam atrás de vídeo pornô, levava o caderno da tiazinha pra escola, entendeu? Que era uma mulher pelada com fetiche sado, assim, sei lá. Nossa, eu não lembrava disso. Que bizarro. Mas não era? Você tem a mesma idade que eu acho. Enfim. E a gente acha que naquela época não... Sabe? O perigo é o YouTube. E aí, eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas. Sobre adolescente, também acho que, assim, tem pais, o adolescente precisa de espaço, entende? Então, uma boa medida é esperar o adolescente perguntar. E muitos adolescentes não vão querer conversar isso com os pais. E é importante ele ter esse espaço, porque tem pai também que quer ser muito amigo, assim. E acaba ficando um pouco invasivo. Então, acho que o que os pais podem fazer é sempre se colocar à disposição, esperar ele perguntar e ofertar para o adolescente algum lugar que ele possa ter boas informações. Então, assim, se esse adolescente tiver um bom pediatra, tiver um bom médico de família, como nós, fala assim, olha, o dia que você quiser conversar sobre isso, eu te levo no fulano de tal. O dia que você quiser conversar sobre isso, você pode conversar comigo, mas pode conversar com a sua tia fulana, com o seu tio ciclano. Enfim, é ofertar para o adolescente o espaço para conversar com ele e respeitar se o adolescente não quiser conversar com o pai. Mas, como pai, você conseguir ofertar um bom espaço para que ele possa conversar sobre. Dar opções, né? E eu acho que, assim, principalmente nesse momento histórico que a gente vive, as escolas, nem públicas nem privadas, estão topando esse desafio, porque as salas são plurais, né? Tem muitos alunos numa sala, tem alunos com famílias muito diferentes, né? A não ser, claro, tem escolas de nichos bem específicos, escolas Waldorf e tal, mas a maior parte das escolas comuns, como os alunos são muito plurais e têm origens distintas, famílias distintas, as escolas não estão querendo comprar briga, assim. Então, a maior parte que eu vejo, as escolas não estão dando nada de educação sexual. Porque está uma perseguição muito grande, né? Com esses conteúdos. Então, a maior parte das escolas está com zero conteúdo. É bem triste. Então, a gente tem que retomar essa responsabilidade para as famílias e para a saúde como um todo. A escola era uma grande parceira, mas infelizmente está sofrendo uma perseguição muito grande, né? Uma patrulha muito grande. Ô Thaís, vamos para o quadro Fala Lá em Casa, que tem a participação de pessoas aqui que enviaram áudios e também que enviaram perguntas escritas. Eu queria ler aqui para vocês. Vamos lá, então. Fala Lá em Casa. Então vamos lá, vamos começar pelo áudio da Melissa. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Melissa, eu tenho 21 anos e conheci o Em Casa A Gente Conversa em novembro do ano passado. Eu tô adorando a experiência de escutar os podcasts, são muito legais. E a minha dúvida é, por que algumas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo com penetração? E para hoje eu tenho uma dica para vocês. Eu conheci recentemente o assunto sexualidade positiva e que não dependa somente do seu parceiro.
Se conheça, se olhe no espelho, tenha um dia de autocuidado e experimente essa nova experiência, porque, gente, é muito bom. E converse com seu parceiro, teste coisas novas. E é isso, espero que tenha ajudado. Tchau! Maravilhosa, eu com 20 anos mal sabia meu nome, entendeu? Assim. Gente, essa geração vai dar um banho na gente, graças a Deus. É isso, eu tô falando muito sério, né? Eu com 20 anos, vê lá se eu ia falar um negócio desse, assim, maravilhosa. Eu acho que primeiro, as mulheres podem ter orgasmo com penetração? Podem, sem dúvida, desde que elas estejam bastante excitadas, tal. Se você vai direto na penetração é mais difícil. Então, tem um chegar até essa penetração, né? A gente estava falando do Tantra, né? E até a gente já teve um pouco dessa experiência, né? Tem algumas linhas de Tantra que falam que a hora de penetrar uma mulher é quando ela implora uma penetração. Que antes da mulher implorar uma penetração, não está na hora de penetrar, né? Mas... Então, a gente tem que pensar aquilo que a gente conversou ali, né? As terminações nervosas, elas, em geral, estão mais na vulva e no clitóris do que na vagina. Então, uma mulher pode ter orgasmo com penetração? Sim, sem dúvida, mas a maior chance dela ter orgasmo é com estímulos clitorianos e vulvares, porque tem mais terminações nervosas, né? Então, sim, é um sexo oral, uma masturbação, um estímulo clitoriano com vibrador, enfim, qualquer outra coisa. Então, assim, não ter orgasmo com penetração é normal. A maior parte das mulheres não tem, ou é mais raro ter. Assim como ter é normal também, sem problema. Vamos aqui agora para o áudio da Marília. Oi, o meu nome é Marília. Eu acredito muito no sexo como um rito de passagem para uma expansão criativa. Mas como que eu posso tornar isso mais palpável durante as relações e deixar isso claro com o parceiro também? Eu acho que assim, primeiro a comunicação ela é bem importante, tanto a outra colega de 20 anos maravilhosa já estava falando isso. Eu acho que cada pessoa vê sexo de um jeito e cada pessoa tem que conseguir comunicar com seu parceiro como vê o sexo. Eu acho que quando você aprimorar a tua comunicação com teu parceiro de qualquer outro assunto, você vai conseguir comunicar melhor sobre como você vê o sexo como uma expansão criativa. E ao mesmo tempo, quando isso estiver mais claro para você, você também vai conseguir comunicar melhor, né? Eu acho que eu entendo bem o que você está falando. Se a gente pensar em energia sexual, até mesmo em chakra, sabe assim? Chakra base, o segundo chakra, né? Que é de onde vem a criatividade, é um chakra de prazer. Eu consigo entender isso. Com um pouco de práticas complementares e alternativas em saúde, que é diferente, não necessariamente é o que a gente faz no consultório. Mas, por mais que eu consiga compreender, eu não sei se o que eu compreendi é o que você pensa. Então, eu acho que é um exercício mais de comunicação mesmo. E qualquer treino de comunicação em qualquer esfera melhora uma comunicação específica. E o ficar claro para você também ajuda a ficar claro para o outro. Acho que eu pensaria assim. Legal. Agora vamos para as perguntas enviadas pelo direct do Instagram. Eu não vou falar o nome de quem enviou, que essas pessoas enviaram sem falar da autorização, então eu prefiro ler aqui apenas as perguntas. Uma das perguntas é: amamentação e sexo parece... Na verdade, é uma afirmação. Amamentação e sexo parece que pertencem a dois mundos opostos. Eu acho que é uma pergunta muito boa, assim, que ela pode ser vista de vários pontos de vista, né, de várias formas. Primeiro, de um ponto de vista simbólico, né, as mulheres foram divididas na nossa sociedade entre a mulher que transa e a mãe. A mãe é a santa, a mãe não transa, a mãe é a Maria, né, e a mulher que transa é a Maria Madalena, é a Eva, é a mulher... Antigamente as mulheres eram realmente divididas em mulher para casar e mulher para ter prazer. Então, para casar é a mãe dos meus filhos, é a que não transa. Então, tem algum lugar escondidinho no nosso inconsciente também que, enfim, que separa essas duas coisas. Então, a construção da sexualidade pós-maternidade, ela é bem específica. Outra
coisa que a gente não pode negar é hormônio, né? Prolactina, que é o hormônio da amamentação, é um hormônio que, de fato, tem uma alteração da libido importante, né? Durante a amamentação, a gente pode ter uma alteração química da libido também. Mas eu acho que, assim, se a mulher está sentindo falta do sexo, em algum lugar ela quer o sexo. Entende? Com a amamentação. Então, em algum lugar é preciso entender. Porque quando eu vejo um problema, porque assim, então com a amamentação o sexo não está aqui. Então você queria que ele tivesse. Se pelo visto isso é um problema. Então, e aí a gente vai para uma outra coisa que a gente tem discutido aqui, que é divisão de trabalho doméstico. Então, uma mulher com um bebê que está em amamentação demanda muita energia amamentar um bebê. E às vezes é quase toda a energia que você tem. Então, se você está gastando quase toda a sua energia para amamentar, e esse homem quer transar e você quer transar, você não consegue fazer outras coisas. Então, uma mulher que amamenta dificilmente vai conseguir lavar um banheiro. Uma mulher que amamenta dificilmente vai conseguir lavar a própria roupa e transar. Então, tem um lance que ajudar nas outras tarefas domésticas é fundamental para essa mulher ter energia para transar, porque a amamentação já consome muita energia, né? E a outra coisa é esse sexo penetrativo, porque também a prolactina tem uma alteração na lubrificação vaginal. Então, às vezes eu preciso iniciar essa volta da vida sexual com outras práticas sexuais. Massagem, beijo na boca, um sexo oral, uma masturbação. Isso também é sexo, né? Sexo oral é sexo, preliminar é pizza, preliminar é tirar o gato do quarto. Então, talvez você queira transar, mas talvez a mulher não queira uma penetração, porque de fato com a prolactina a lubrificação vaginal fica um pouco pior. Então, assim, você tem certeza? E se o sexo fosse uma massagem de corpo inteiro? Talvez esse sexo você quisesse. Então, se o sexo é uma massagem de corpo inteiro e no outro dia eu faço um sexo oral no meu parceiro, e eu ainda brinco assim com os casais, quando você faz aquela senhora massagem, você vai ganhar aquele senhor. É isso, assim, é uma troca, né? Então, eu acho que a construção do sexo durante a amamentação, ela precisa pensar nesses 3 aspectos, no aspecto hormonal da prolactina, no aspecto simbólico do que é ser mãe e transar, e num aspecto concreto de quanta energia você tem disponível para esse sexo e que sexo a gente está falando. Não vai ser o batistaca, né? Adorei essa resposta. Outra pergunta. Tem alguma posição que seja melhor para nós mulheres termos um orgasmo? Nossa, cada mulher tem a sua posição. Cada mulher tem o seu... O que gosta mais, é o que você descobre. E às vezes você troca de parceiro e com outro parceiro, outra posição funciona melhor. Então, acho que vai de cada relação mesmo, assim. Cada mulher e cada relação. Pensando que as terminações nervosas estão na vulva. E também do clitóris, né? Que a gente falou que a maioria sente mais prazer no clitóris. Então, talvez algo que estimule o clitóris ao mesmo tempo, né? Outra pergunta. O estresse atrapalha a libido? Total. Estresse é o que mais atrapalha a libido. Porque, na verdade, você sempre se estressa com alguma coisa. E estresse, quando você está estressado com uma coisa, ela está consumindo muito a sua energia. E é isso, assim, quando a gente tem raiva de uma coisa, quando a gente se estressa com alguma coisa, aquela coisa nos consome. Não sobra nada pro sexo, entendeu? Estresse você põe energia no que te estressa. E outra pergunta, existe algum brinquedinho que ajude as tímidas na masturbação? Milhares, maravilhosos. Vários. O que você indica aí, Thaís? Eu acho que assim, quando mulheres pensam em vibrador, a gente tem muito aquela ideia do dildo, né, daquele vibrador que parece um pênis e que enfia. Isso também é um reforçar de um sexo penetrativo, não sei o que. A maior parte das mulheres gosta mais de vibradores clitorianos, que são as borboletinhas de clitóris. Agora, hoje em dia, tem um que suga. Então, tem vários. Eu acho que tem vários. O que eu daria de dica para quem está começando é começar com brinquedinhos clitorianos por fora. Mas se gosta de um brinquedão, de um dildo de penetração, também sejam felizes. Mas é só da gente ampliar esse espectro e não achar que vibrador é só uma coisa que eu enfio na minha vagina. Né?
Legal. E entrando, já que a gente entrou, né, nesse assunto aí do vibrador, eu queria saber se tem como viciar com o vibrador e como também talvez evitar que exista esse vício, né? Que depois a pessoa só chegue ao orgasmo com o vibrador. Isso é muito difícil, assim, do mesmo jeito que a gente tem vício em pornografia, a gente tem vício em vibrador. Tudo que causa prazer pode causar compulsão. Tem como viciar no vibrador? Tem. É muito complexo isso, porque é real e é concreto. E o estímulo que o vibrador faz, nenhum homem faz. É humanamente impossível, né? Uhum. Eu acho que tem algumas coisas. Primeiro, eu acho que uma boa dica é inserir o vibrador numa relação sexual completa, assim. Fazer uso de vibrador durante a relação sexual, entre as posições, tal. E às vezes, eu acho... E assim, só consigo usar com vibrador? Se isso tá ok dentro daquele casal, também por que não, entendeu? Também não acho que é um problema. Então a mulher começou a usar vibrador, só goza com ele, mas se ela tem prazer com o parceiro dela, se esse vibrador tá dentro de uma relação sexual mais ampla, mais completa, e ela só tá chegando assim, ok, não, mas isso virou um problema. Aí vai ter que fazer período de abstinência mesmo, fazer uns períodos na vida mesmo, semanas, meses sem usar, para dessensibilizar. Mas isso acho que também precisava ver mais caso a caso, mas é possível sim. Mas até chegar lá dá para aproveitar bastante o vibrador. Uma outra pergunta. Bebê com 2 anos e 4 meses e nada da libido voltar. Sexo, sexualidade parecem coisa de outro mundo. Acho que eu colo com a mesma resposta da amamentação. Simbólico, mãe e mulher, mãe e sexo, divisão de trabalho doméstico e energia. Aí vê a questão de contracepção também. Tá tomando hormônio, não tá tomando hormônio, fica insegura porque não tá tomando hormônio, aí não tem vontade de transar porque tem medo de engravidar, ou tá tomando um hormônio que inibe a libido. Então tem gente que tem um filho, por exemplo, uma gestação não planejada, que fica com pânico de ter outra. E aí fica com muita dificuldade de voltar também. Então, acho que cola com aquela resposta acrescido a pensar contracepção de maneira mais responsável, de maneira mais bacana. Vá no nosso consultório se precisar. Teremos prazer em atender. Você disse aí dessa dúvida, desse medo de engravidar, seria um dos motivos da libido diminuir também, é isso? Sim. Ficou um pouco confuso. A mulher fica meio com pânico de transar, assim. E aí, às vezes, Sim. é mais consciente, às vezes é menos, mas mulheres que engravidaram sem querer, às vezes ficam com algumas travas, alguns bloqueios para voltar a ter a relação sexual, né? Eu lembro que quando eu estava na dúvida se eu colocava o DIU ou não, como que eu fazia, conversei com algumas pessoas e uma das minhas amigas que tinha acabado de colocar o DIU, eu conversei com ela, né? Eu falei, viu, e a libido diminuiu com o DIU? Ela, amiga, minha preocupação em engravidar era tão maior antes de ter o DIU que eu acho que a libido aumentou depois, porque eu relaxei muito mais. Acho que é bem isso que você está falando, né? Uhum. Então é isso. Às vezes ela tá usando hormônio que reduz a libido, às vezes ela tá sem hormônio nenhum, mas tem tanto medo de engravidar que reduz a libido também. Propaganda de cobre. DIU de cobre, né? Mas é que no meu caso, como meu ciclo, minha menstruação, meu fluxo é muito grande, e aí eu fiquei com medo de colocar o DIU de cobre, porque falam que aumenta, né? Sim. Aí foi um outro problema. Mas eu ainda quero gravar um podcast sobre tipos de anticoncepcionais aí, ou de métodos contraceptivos. Será um prazer. Podemos já agendar. Vamos marcar, então. Já tem o próximo tema com você, Thaís. Outra pergunta aqui, já que a gente falou sobre pílula, né? Tem uma que pergunta, a pílula diminui a libido, o que mais pode diminuir? E o que podemos fazer para aumentar a libido feminina? Pílula diminui libido porque pílula reduz testosterona. Qualquer pílula vai reduzir testosterona de mulher. E testosterona, do ponto de vista bioquímico, é o hormônio da libido. Então, eu brinco assim, a testosterona é o hormônio que dá libido e também é o hormônio que dá acne. Quanto mais a pílula melhora a acne, mais ela reduz libido. Claro, libido feminina é muito mais complexa do que testosterona. Né? É isso, uma mulher que tem muito medo de engravidar, às vezes ela toma uma pílula e a libido aumenta. Mas, em geral,
toda pílula, principalmente contraceptivo oral, né, vai reduzir testosterona, e partindo do pressuposto que testosterona é o hormônio da libido, sim, reduz libido. É que algumas mulheres podem não sentir isso, vai ter a redução de testosterona, isso é bioquímico, sempre vai ter, mas ela não sente a repercussão da libido, da redução de testosterona, e outras até aumentam, como a gente estava falando. O que fazer para aumentar a libido da mulher? Eu acredito que a gente pode passar para contracepção não hormonal, né? E aí a gente vai ter DIU de cobre, diafragma, percepção de fertilidade. Fora isso, eu acho que tem muito a ver com ter prazer em várias coisas na vida, né? Descobrir o que te dá prazer na vida em outros lugares, conversar com o parceiro que a gente tem, né? E autoprazer, né? Práticas de autoprazer, de masturbação. Acho que são as 3 coisas. Acho que prazeres na vida, uma boa conversa com a pessoa com a qual você transa, seja um parceiro fixo ou não, e sem hormônio. Você falando de masturbação aqui, você deu uma deixa para uma outra pergunta também, que é como faço para me desinibir para masturbação? Eu acho que a primeira pergunta é de onde vem a sua inibição? A gente precisa estudar de onde vem isso, né? Certamente é cultural, familiar. Então, acho que quando a gente pensa, se examina com bastante clareza, né, de onde vem a inibição, a gente começa a olhar para isso e trabalhar essa desinibição, eu acho. Então, às vezes pensar, se alguém foi pego, isso é muito comum, às vezes alguém foi pego na infância se masturbando, tomou o maior xingo do mundo, né, e tem dificuldade hoje de se masturbar. Ah, mas eu não lembro de nada. Então, tenta examinar de onde vem essa culpa, né? E fazer, assim, tentar mesmo, se expor a isso. Mais uma pergunta aqui. É normal ter pouca vontade de fazer sexo ou ainda não me descobri? Eu acho que, assim, as mulheres, elas são cíclicas. Eu acho que é normal uma época ter mais vontade, uma época ter menos vontade, uma época ter mais vontade, uma época ter mais vontade. Agora, se eu sempre tive pouca vontade, claro que, assim, a gente pode discutir, quando a gente estuda a sexologia clássica, né, tem um pouco de, tem os assexuais, tal. Pode ser, mas eu, sinceramente, eu acho que se não é cíclico, se eu sempre fui assim, eu tendo a achar que a pessoa ainda não se descobriu. Mas não gosto de falar que ela é anormal, entendeu? É diferente. Outra pergunta. Sou muito travada para o sexo. Pode ser algo de outras vidas? Rapaz, essa daí eu não sei responder, não. Eu só sei falar dessa vida mesmo. Das outras vidas, eu não consigo. Uma dica para chegar ao orgasmo com mais facilidade, tem? Se masturbar, saber o que você gosta e contar pro seu parceiro o que você gosta. Acho que é a melhor dica que eu consigo pensar. E é verdade que mulheres que fazem muita atividade doméstica têm menos vontade de fazer sexo? Falamos sobre isso aqui, né? Sim, é verdade, porque não sobra energia. Faça uma faxina na sua casa, vê se você quer transar depois. Não quer. Você quer deitar e dormir. Divida as tarefas domésticas com quem você vive, com quem você mora. Se conheça, se masturbe. Dicas preciosas de Thaís, se conheça, né? Thaís, obrigada aqui por responder essas perguntas. Agora eu queria chamar o quadro Sem Crise, com uma pediatra. E nesse quadro ela fala sobre birra. Depois desse quadro a gente vai voltar aqui com a dica da semana. Pode ir pensando aí enquanto isso, uma dica para dar aqui para quem está nos ouvindo. A gente já volta. Sem Crise. Oi, estamos de novo aqui de volta, então, com o quadro Sem Crise. Esse é o segundo quadro, ele entra toda segunda quarta-feira do mês. E quem está aqui comigo é a Marina Giatti, pediatra. Bem-vinda, Marina. Olá, tudo bem? Olha, o assunto de hoje que eu separei, porque o primeiro que a gente fez foi sobre sono, né? Então, quem não ouviu, vai lá no mês passado, segunda, quarta-feira do mês, teve um episódio que a gente gravou um quadro sobre sono, que é um assunto aí que eu acho que atormenta um pouco as mães. E o de hoje também, né? Que não é nada fácil, que seria a birra. Afinal de contas, existe birra, não existe birra?
Porque, né, essa palavra fica, né, carrega um peso, assim, eu acho que maior do que tem. O que é a tal birra, então, Marina? Bom, existe sim birra, tá? Mas a gente não pode falar que tudo é birra. Então, vamos começar assim. As crianças menores, elas não têm consciência daqueles atos, daqueles choros inconsoláveis. Então, não dá pra gente falar que uma criança de 5, 6 meses, 8 meses tem birra, né? A criança vai começar a entender um pouco melhor aí essa questão de chantagem ou de pedidos a partir aí dos 2 anos. Então, antes disso, não dá pra gente falar de birra, não. Dá pra gente falar de um comportamento que a criança está frustrada, está triste, enfim. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente tem que entender é que a criança não consegue separar o racional do emocional. E ela acaba ficando confusa nesse momento. Então, na grande maioria das vezes, todas as vezes que a criança está frustrada, está triste, quer alguma coisa, a única forma que ela tem de se expressar é chorar, é pedir ajuda de alguma forma, né? E ela está tentando falar o que ela quer. A gente que às vezes não sabe escutar. Então, a minha orientação sempre em relação à birra é acolher a criança, né? Muitas vezes a gente quer gritar, quer falar mais alto, ou quer fazer a criança parar de chorar, e ela realmente está muito irritada, muito frustrada. Eu brinco que ela está cega de raiva, e ela não consegue entender que aquilo não é racional, que aquilo que ela está fazendo às vezes é exagerado para aquilo que ela quer, né? Então, na grande maioria das vezes, se a gente senta, acolhe a criança, abraça e valida o seu sentimento, no sentido de: filho, eu sei que você está triste, eu sei que você quer o brinquedo, mas me fala por que você está agindo assim, como é que a gente pode resolver isso, conversar, sentar, olho no olho. Isso tende a resolver bastante, tende a acalmar a criança e a criança se sente escutada, ouvida naquele momento, né? Então, isso costuma funcionar bastante. É claro que a gente tem que dar limite para os filhos, né? A educação faz parte disso. Mas no momento da birra, não é hora de dar lição de moral, de gritar. Por quê? Porque não adianta e desgasta, porque vira uma bola de neve, a criança fica mais irritada e acaba não funcionando. A mãe fica estressada, a criança fica estressada e realmente não tem fundamento nenhum. Quando a criança está mais calma, quando passou aquela excitação toda, aquela tristeza e frustração, aí sim é hora de conversar. Aí é sim a hora que a criança está mais calma, é sentar, explicar para ela por que aquele comportamento não foi legal, por que da próxima vez você gostaria que fosse diferente. Não estou dizendo que é uma mágica que não vai se repetir, mas a gente tem que tentar entender que a única forma que a criança tem de se expressar é através da birra. Então, dá pra gente tentar contornar esses quadros aí de uma forma mais racional, já que nós adultos sabemos que a criança não é capaz de se concentrar naquele momento, não é capaz de diferenciar as emoções da razão. Você diz até os 2 anos, isso é biológico? Tem uma parte biológica também, né? Do cérebro? Sim. Como que é isso? 2 anos é assim, um corte aproximado, né? Não é uma idade exata, mas a criança começa a amadurecer um pouco mais o seu sistema nervoso central e ela começa a conciliar essa parte racional da emocional. E aí ela consegue perceber que aquela excitação toda não vai levá-la em lugar nenhum. Então, 2 anos é uma idade de corte, mas crianças fazem birra, por exemplo, com 3, 4, 5 anos. A partir dos 7, 8 anos que a gente percebe que as crianças se tornam menos... conseguem conversar mais, conseguem responder controlar, responder mais a comando e ficar mais tranquilos. Porque nem a gente, né, nem nós adultos conseguimos o tempo todo controlar as emoções, né? Sem dúvida. E a gente sempre fica numa situação dessa, eu sou adulta, eu penso, né? Eu preciso agir da forma correta, né, aqui. E nem eu consigo, às vezes, então como que a gente exige de uma criança, né, conseguir controlar os sentimentos e entender as próprias emoções naquele momento, né? Não é fácil nem pra gente, imagina pra elas. Sem dúvida. A diferença é que a gente tem esse controle emocional e elas ainda estão aprendendo. Então, a gente tem que usar a cabeça na hora de agir numa birra do seu filho. E nesse momento da birra, você falou de acolher, né? Tem sempre aquele medo, né? E se eu acolher, ele entender, então, que sempre que eu faço isso, eu vou ser fofa com ele consegue, né? Minha atenção, porque sempre tem essa questão também, né? Ele fez, se eu der atenção, ele vai achar que tem que fazer sempre.
Mas não é bem assim. Sem dúvida nenhuma, porque a criança nesse momento, ela tá pedindo a sua atenção, é isso que ela precisa. Isso não significa que você vai fazer o que ela quer, nada disso. Você vai acolher, entender o porquê que ela tá assim. Não é pra dar o brinquedo porque a criança fez birra, mas é pra validar o sentimento dela. Então, eu entendo que você quer o brinquedo, eu entendo que você queira isso, mas agora não é o momento. Então, você não precisa fazer o que ela quer, mas a atenção, eu acho que você precisa dar sim, porque é isso que a criança precisa, né? Na maioria das vezes, ela só quer atenção. Ela não quer o brinquedo de fato. Talvez sim, mas se ela tiver atenção no lugar, certamente ela vai ficar mais tranquila, mais acolhida e mais segura. Obrigada, Marina. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, como fazem para te encontrar nas redes sociais? Bom, eu tenho Instagram, Facebook e canal do YouTube, @Criando Sem Crise. E para o pessoal de Campinas e região, eu atendo na Clínica Congênitos, como pediatra. Vocês podem encontrar no Instagram, @Grupo Congênitos. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Até o próximo. Então agora a gente vai para o quadro Dica da Semana. Thaís, o que você indica aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Tem dica de algum filme, livro, série, coisa para fazer, lugar para visitar? O que você indica hoje aí? Não, acho que eu vou dar algumas dicas. Eu acho que a dica pode ser a série Sex Education, que está na Netflix. Maravilhosa. E dar 2 dicas de 2 perfis, que eu acho um dos perfis com mais qualidade para a produção de conhecimento sobre saúde sexual, que é a Prazerella, né? A Casa Prazerella, de terapia orgástica da Mariana Stock, e o perfil Intimidade Consciente, que é da Pema e do Thiago, que trabalham também com sexualidade mais na área do Tantra. Acho os 2 conteúdos muito bacanas, assim. Acho que é isso, Sex Education, Pema, Thiago e Intimidade Consciente, Casa Prazerella, da Mariana Stock. Show! E quem está nos ouvindo aqui, quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você, onde que te encontra, nas redes sociais, site, o que você tem aí? Acho que o lugar mais bacana de achar é Espaço Íris, em Campinas. A gente tem Facebook, Instagram, tem o Instagram pessoal também, mas acho que é até mais fácil achar no do consultório. É @Espaço Íris mesmo, né? Íris Espaço. Íris Espaço? Ok, legal. Eu queria lembrar aqui, então, também os parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que é o Ateliê Serenando, de marcenaria e decoração, o Trama Livre, panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também faz atendimento terapêutico, a Instinto Fotografia e Filme, que faz ensaios e eventos, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, o Nini Bela, que é de moda infantil, Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, a Helena Coloma, de maquiagem e curso de automaquiagem também, a Muriqui, moda infantil, e a Nelly, depilação, sobrancelha e massagem. Esses parceiros daqui estão lá também no meu destaque no Instagram, para você entrar lá e ver também qual a porcentagem que eles dão de desconto. E lá nesse destaques, que tem como nome Apoie, que é onde eu explico sobre também o Catarse e tem sobre esses parceiros também. Queria agradecer a esses parceiros, então, também aqui do podcast, e agradecer você, Thaís, por trazer tanta informação aí legal pra gente, por abrir um mundo novo aí para muitas mulheres. Obrigada por ter topado vir conversar com a gente aqui sobre sexualidade positiva. Nossa, um prazer. É um tema que eu gosto muito e você foi uma querida sempre, então acho que é sempre um prazer. Podemos voltar para falar de método contraceptivo. Vamos, com certeza, vamos marcar. Um assunto também com certeza interessa bastante gente aí. Vamos marcar sim. Obrigada, viu? A gente se vê então. E obrigada a você que está nos ouvindo. A gente se encontra de novo na próxima semana, quarta-feira que vem, com um tema novo aqui para você. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.